saúdo os irmãos aqui do templo e os nossos internautas com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. A minha esposa está aqui comigo, a Vanessa, é com Z mesmo, tá? Um nome internacional que o pai dela colocou e está aqui conosco. Meus queridos, eu quero nesta tarde falar sobre o tema Noemi na casa do pão. E para desenvolver esse tema, nós vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Ruth. Nós vamos ler, primeiramente, Ruth, capítulo de número 1, verso 6. Depois nós vamos lá para o final do livro, ler o capítulo 4, versos 14 a 17. Ruth fica depois do livro de Juízes. Terminando aí o Pentateuco, você tem Juízes e depois o livro de Ruth. Primeiramente, capítulo de número 1, verso 6. E depois nós vamos para o final do livro, lermos mais alguns versículos. Vou esperar que todos encontrem para lermos. Nos diz assim, queridos, Ruth 1, verso 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Agora nós vamos lá no capítulo de número 4, último capítulo do livro, versos 14 a 17. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Meus queridos e queridas irmãs, era mais ou menos o ano 1375 antes de Cristo. A pequena Belém, Efrata, cidade que posteriormente seria a cidade natal de Davi, o grande rei de Israel, e na nova aliança, a cidade natal de Jesus, está em crise mais uma vez. E eram dias sombrios e sangrentos em um dos períodos mais turbulentos da história do povo de Deus, da história de Israel, do Reino Unido. E esse período vai desde o reinado de Saul, o primeiro rei da monarquia unida, até o dia dos juízes. E aí o verso de número 1 do capítulo 1 de Ruth diz assim: no tempo em que julgavam os juízes. E amados, esse período durou mais ou menos 350 anos. E aí nós percebemos que nesse período de crise surge a saga de uma família. Havia uma crise moral, havia uma crise de liderança, havia uma crise espiritual e também havia uma crise econômica. E por causa do pecado, como um juízo de Deus, e como consequência a fome, a família de Noemi está também em crise. No capítulo de número 1 de Ruth, versos 1 a 5, nos fala da saga desta família. Elimeleque, o esposo de Noemi, os 2 filhos, Malom e Quilion, deixam Belém. E por causa desta crise que eu mencionei, eles vão morar em Moabe. E meus irmãos, a Bíblia nos mostra claramente que Elimeleque, ele era rico, mas ele não tem alternativas. Não tem escolha. A crise é irremediável.
Ele resolveu então, com a sua esposa e os seus 2 filhos, fugir de Belém e ir para Moabe, diz o verso de número 1 do capítulo de número 1 de Ruth. Viajou mais ou menos uns 130 quilômetros pela estrada do rei. E começa então a história dramática de Noemi. Quando nós lemos o livro de Ruth, nós percebemos que este livro é um atributo às mulheres. As mulheres que são verdadeiras heroínas em tempos de crise. E uma coisa que eu descobri recentemente, que o livro de Ruth não trata sobre Ruth. Ruth não é a personagem central do livro. A personagem central é Noemi. O livro, no prólogo, no início, começa a falar sobre Noemi, e no epílogo, no final do livro, termina também falando sobre Noemi. E o texto que nós lemos nos diz que após 10 anos, quase 10 anos, Noemi está longe da sua família, idosa, viúva, e acima de tudo ela está enfrentando uma crise existencial profunda. E aí ela ouviu que em Belém, lá em Belém, o Senhor estava matando a fome do seu povo, lhe dando pão, como diz o capítulo 1, verso 6. E aí ela resolve voltar para Belém com a família entre aspas, porque ela perdeu o marido, Elimeleque morreu, os 2 filhos faleceram também, e ela resolve então voltar, porque ela ouviu dizer que em Belém, Deus está dando pão para o seu povo. E é interessante que a palavra Belém, no hebraico, é Beit-Lehem, que Beit é casa e Lehem é pão. Então, a casa do pão. E é aqui que eu quero justificar o meu tema e falar sobre Noemi na casa do pão. E amados, a Bíblia nos mostra aqui, irmãos, que Ruth volta com Noemi, ou vai para Noemi com Belém. A Bíblia nos mostra claramente que a nação de Moabe era uma das nações que oprimiam o povo de Deus. Quando nós lemos no livro de Juízes, a Bíblia nos diz, no capítulo 3, lá no verso 12 a 14, que os moabitas oprimiram os israelitas durante 18 anos, como consequência dos seus pecados. A palavra de Deus nos mostra que esses moabitas são fruto funesto de um relacionamento incestuoso entre o pai e uma filha. Ló, sobrinho de Abraão. A Bíblia também nos mostra, irmãos, que os moabitas pagaram a Balaão, em Números capítulo 22, lá no verso 1 a 8, para amaldiçoar o povo de Deus. E esses moabitas, segundo Deuteronômio 23, verso 3 e 4, eram proibidos de entrar no templo, de cultuar a Deus. E era um povo maligno. Eles sacrificavam as suas próprias crianças a Moloque. E meus amados, mesmo assim, a Bíblia aqui nos conta que uma moabita por nome de Ruth resolveu deixar tudo e seguir a sua sogra judia. E segui-la na estrada de volta para a casa do pão, na sua jornada à Palestina. Você já imaginou esta situação? 3 mulheres, as 3 viúvas, Orfa, Ruth e Noemi. Quando olhamos uma família estável, composta de um casal, 2 filhos, 2 filhos casados, eles casaram com moabitas. O patriarca falece, então os filhos assumem a mãe, cuidam da mãe. Mas aqui, os 3 homens morreram. Os filhos de Noemi morreram provavelmente de doença. Eles eram muito frágeis. Malom significa doente. E Quilion, o seu outro filho, significa desfalecimento. E possivelmente eles tinham uma constituição física muito frágil. Os 2 faleceram em Moabe. E aí, queridos,
3 mulheres viúvas, sozinhas, sem oportunidade de sustento, sofrendo as perdas emocionais e as perdas materiais. E quando nós lemos aqui no livro de Ruth, nós encontramos 4 cenas muito interessantes. A primeira cena é a volta das viúvas, no capítulo de número 1. A segunda cena, no capítulo de número 2, é o encontro com Ruth e Boaz, que salvaria a sua vida. A terceira cena está no capítulo de número 3, quando Ruth elabora um plano, um projeto para... Noemi elabora um projeto para que Ruth se case com Boaz. E a quarta cena está no capítulo de número 4, onde há um tribunal para resolver essas coisas e um casamento entre Boaz e Ruth. E eu quero destacar 2 coisas importantes que acontecem na casa do pão. A primeira delas, exaltação. Na casa do pão há exaltação. Perceba aí nos versos de número 13 e 14. Quando nós lemos esses versos, nós percebemos que o protagonista da história de Noemi aparece. O protagonista é o próprio Deus. Ele é exaltado por sua soberania. Todas as personagens que surgem aqui no livro são meras coadjuvantes. Deus reaparece aqui no livro. E o texto nos diz aí no verso de número 13, e o Senhor lhe concedeu que ficasse grávida. Olhando para a história do livro, nós ouvimos falar sobre Malom, Quilion, Ruth, Orfa, Boaz, Obed. Todos esses são coadjuvantes. A personagem principal ou o protagonista dessa história é Deus. Foi Deus quem confeccionou essa história. Ele estava o tempo todo, meus irmãos, por trás dessa história. A Bíblia nos diz que Ruth e Malom passaram quase 10 anos em Moabe e não tiveram um único filho. Após 10 anos morando em Moabe. E agora, esta moabita vai engravidar na casa do pão. É em Belém que ela fica grávida. E é interessante que foi o mesmo Deus que fez que Ruth se apegasse a Noemi. No capítulo de número 1, verso 14, a Bíblia nos diz que Orfa, a outra nora de Noemi, abraça a sua nora e com um beijo a despede. Mas o verso 14 diz que Ruth se apegou a Noemi. Que Ruth se apegou a Noemi. Foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem fez que Ruth se apegasse a Noemi, mas foi Deus também que fez que Boaz resgatasse a Ruth. A Bíblia nos diz aí no capítulo de número 3, verso de número 9, que Ruth diz a Boaz: me cobre com a tua capa, porque você é o meu resgatador. E nós sabemos que no tempo bíblico, segundo a lei mosaica, quando o marido morria, se o marido morresse, o cunhado ou o parente mais próximo deveria casar com a cunhada. E é o casamento do levirato. E foi Deus quem fez Ruth agora ter filhos, engravidar, conceber, diz o verso de número 13. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que a história não é cíclica, como os gregos ensinavam, mas a história é linear. Ela está caminhando para um grande objetivo. Deus está movendo a história e movendo todas as circunstâncias ao seu favor. Deus está movendo todas as coisas, movendo todas as circunstâncias para realizar o plano dele em nossa vida. Foi isso que aconteceu na história de Noemi. A Bíblia nos diz em Gênesis 50, verso de número 20, que José disse para os seus irmãos: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem, para livrar muita gente como vê de hoje. E aí Paulo também disse em Romanos 8, verso 28, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos, os seus decretos. Deus faz coisas extraordinárias na vida dos seus eleitos. Talvez a gente não entenda agora.
a gente não compreenda agora, mas Deus está governando a nossa vida. Deus está por trás da nossa história, como Ele estava por trás da história de Noemi. Mas tudo indica, quando nós olhamos a história aqui de Noemi e de Ruth, tudo indica que Ruth era estéril. E é maravilhoso porque Deus colocou Ruth na mesma categoria daquelas grandes mulheres, as santas, extraordinárias mulheres da história da redenção. Houve muitas intervenções especiais de Deus para que mulheres ficassem grávidas. Por exemplo, Sara em Gênesis 21, Rebeca em Gênesis 25, Lia em Gênesis 29, Raquel em Gênesis capítulo 30, Ana, a mãe do profeta Samuel, em 1 Samuel, capítulo de número 1. A mãe de Sansão, em Juízes 13. Isabel, em Lucas, capítulo de número 1. E por que todas essas mulheres eram estéreis? Porque elas não geravam filhos. Ruth também não gerou filhos durante 10 anos. Parece que Deus brinca com a história. Parece que Deus brinca com a história. Uma mulher moabita vai engravidar em Belém de Efrata, e ela vai engravidar do ascendente do Salvador. E Ruth vai ficar grávida na mesma cidade que Maria fica grávida, ou possivelmente tem Jesus, em Belém de Judá. Ruth se tornou uma mãe e esposa especial, diz o verso de número 13. E ela se tornou a esposa de Boaz. Boaz era um dos homens mais ricos e nobres de Belém, um rico proprietário de terra em Belém, um homem benevolente, um homem crente, e Boaz foi o tataravô de Salomão. E a Bíblia diz que em homenagem ao seu avô, ele colocou uma coluna do lado esquerdo do templo, e a coluna se chamava Boaz. E meus amados irmãos, uma jovem pobre, viúva, estéril, longe de sua família, casou-se com Boaz, o homem mais importante de Belém. Quando nós lemos o capítulo de número 2, verso de número 2, a Bíblia nos diz que Ruth queria apenas trabalhar para sobreviver. No verso de número 8, ela queria apenas trabalhar com as empregadas. E aí no capítulo 3, verso 9, nos diz que Ruth chegou de mansinho. E agora nós encontramos aqui no capítulo de número 4, verso de número, nos versos que nós lemos, que ela é uma esposa. Ela sai dos bastidores para ser uma mãe abençoada e dar continuidade ao povo eleito de Deus. E aí, olha só o que os anciãos falaram sobre esta mulher. Esta pobre mulher, aí no capítulo 4, verso 11. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Uma mulher gentia, uma moabita, levantada para edificar o povo eleito de Deus, o povo de Israel. Meus irmãos, Deus é o Deus do improvável. Deus é o Deus do improvável. Há famílias que não dariam certo. Ruth e Boaz é o casamento mais improvável da Bíblia. Aqueles casos que ninguém acreditaria, mas que deu certo. Aqueles casamentos que ninguém acreditaria, mas deu certo. Há casamentos que são bênçãos de Deus, mas são improváveis. Quem imaginaria que essa menina casaria com Boaz? Há casamentos que são bênçãos de Deus. E meus irmãos, Deus une pessoas no matrimônio que nós mesmos nunca uniríamos. Deus salva pessoas que nós nunca salvaríamos. Deus escolhe pessoas que nós nunca escolheríamos. Deus levanta pessoas que nós nunca levantaríamos. Deus chama pessoas que nós nunca chamaríamos. E o apóstolo Paulo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 6, que Deus escolheu as coisas fracas, que Deus escolheu as coisas humildes, que Deus escolheu as coisas que não são, porque Deus é o Deus do improvável. E sabe, nessa história aqui cheia de emoções, Deus exalta Ruth,
Mas Deus está exaltando a Ruth para abençoar Noemi. Por exemplo, todas as personagens do livro estão sendo usadas por Deus para abençoar a Noemi. Todas elas. Por exemplo, em Ruth capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz que Ruth é apenas uma estrangeira. No capítulo 2, verso 13, ela é uma serva. No capítulo 3, verso 9, ela é uma moça. E agora no capítulo 4, verso de número 13, ela é uma esposa. E o mais extraordinário dessa história, que depois de muitos anos, quando abrimos o Novo Testamento, no primeiro livro do Novo Testamento, no primeiro capítulo, depois de 400 anos de silêncio, o nome de Ruth está na genealogia de Jesus. Ruth aparece na genealogia do Salvador. Jesus é um descendente de Ruth. E Ruth é uma ascendente de Cristo. Nessa genealogia aparece, queridos, mulheres fantásticas, mas que tinham um passado comprometedor. Aparece Ruth, mas também aparece Raabe, uma ex-prostituta cultual. Aparece Tamar, que engravidou do seu sogro Judá. Aparece Betseba, que cometeu adultério com Davi. E lá aparece também Ruth. E Ruth está aqui personificando o amor de Deus pelos gentios. Mateus está preparando o seu público, está preparando as pessoas para que elas entendam o que Deus fará por suas vidas. Porque em Cristo o nosso passado é completamente esquecido e o nosso presente é completamente exaltado e glorificado. Agora olhemos para nós, irmãos. Sabe que nós nos parecemos com Ruth? Porque Deus nos salvou quando não merecíamos, quando não éramos nada. A Bíblia diz em Romanos 5, verso 8, que Deus prova o seu amor para conosco quando éramos ainda pecadores. A palavra de Deus nos diz que Deus nos predestinou, que Deus nos glorificou, que Deus nos justificou, que Deus nos adotou, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. E assim como Ruth saiu de Moabe e foi ser abençoada em Belém, a Bíblia diz que Deus, em Cristo, em Colossenses capítulo 1, verso 13, Ele nos transportou do império das trevas. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E glorificado seja o nome dele. Quantas aqui, quantas pessoas que estão nos assistindo que são como Ruth, que têm um passado comprometedor, mas nesta tarde nós queremos dizer que não importa o seu passado, não importa aquilo que aconteceu, Deus tem uma nova condição para nós. Deus tem uma nova realidade para nós. Olha para Ruth. Ruth está protegida, ela tem um lugar seguro e feliz. E aí eu me maravilho, fico emocionado quando nós lemos o capítulo de número 3, quando Noemi diz para Ruth: minha filha, você precisa de um lar para você ser feliz. E aqui ela tem um lar, ela tem alguém que a ama, ela tem um filho agora, e ela tem um casamento abençoado por Deus. Às vezes nós não pensamos em tudo que Deus fez por nós. Sabe, queridos, além de Deus nos salvar, sermos salvos, Deus nos colocou com pessoas maravilhosas. Deus nos cercou com pessoas maravilhosas, nos colocou em lugares e nos deu a companhia de pessoas maravilhosas. Aí o Salmo 113, versos 7 e 9 nos diz: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. É isso que ele está fazendo com Ruth. No verso 14, aparece o cântico das mulheres. E essas mulheres, elas foram dar as boas-vindas a Noemi, quando ela chegou num pequeno vilarejo, diz a Bíblia. Lá no capítulo 1, verso 19, essas mesmas mulheres, quando Noemi retornou após 10 anos ausente, essas mulheres foram dar as boas-vindas. Lá, elas apenas ouviram o queixume de Noemi,
Agora é Noemi quem se cala e as mulheres cantam. Olha só o cântico destas mulheres: seja o Senhor bendito. E elas estão dizendo constantemente: bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Estão dizendo Baruque Yahvé, bendito seja o Senhor. É o cântico da vitória, queridos. É Deus exaltando aqui essas pessoas. E tudo indica que essas mulheres estavam com esta criança no colo e elas foram apresentá-la a Noemi. Você pode imaginar essa cena? As mulheres afirmando que o dia da vitória de Noemi havia chegado. E perceba que elas dizem: não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador. E observe a ênfase aí no hoje. Agora, nesse instante, Deus responde nossos maiores anseios, meus irmãos, para ser exaltado em nossa vida. Reverendo Hernandes conta sempre o testemunho de Mônica. Ela orou 30 anos por Agostinho. 30 anos. E Ambrósio, um amigo íntimo da família, dizia que um filho de tantas lágrimas não poderia nunca se perder. Aquele homem se tornou um dos maiores teólogos depois do apóstolo Paulo. 30 anos. Deus escuta, Deus responde aos nossos anseios. E é hoje à tarde, é isso que Ele quer fazer conosco. Será que nós temos a condição de afirmar como essas mulheres afirmaram: bendito seja o Senhor? Nós podemos sim, porque em Cristo somos mais do que vitoriosos. Amadas, será que tudo isto é causalidade? Meus irmãos, no capítulo 2, verso 3 do livro de Noemi, na narrativa, desculpe o Ruth, na narrativa, o autor diz assim, que por acaso Ruth entrou na terra de Boaz. Mas será que foi por acaso mesmo? Será que tudo isso foi por acaso? Meus queridos, a história não está entregue ao acaso. Os epicureus ensinavam isso, nem ao fatalismo como ensinavam os estoicos. Mas existe um Deus soberano que determinou o futuro das pessoas, que está reinando sobre as pessoas. Deus, Ele não é um mero coadjuvante da história. E Deus não está esperando a resposta das suas criaturas para agir. Em Atos 16, verso 28, o apóstolo Paulo diz: nele vivemos e nos movemos e existimos. A quem pertence o nosso destino? Afinal de contas, qual é a força que está movendo o mundo? A Bíblia afirma claramente que é Deus que está governando a história. Deus está governando a história. Aí é o grito vazio de Noemi, lá no primeiro capítulo de Ruth, versos 20 a 21. Quando Noemi chega, ela diz assim: eu não quero que vocês me chamem de Noemi, porque Noemi significa delícia, deleite. Eu quero que vocês me chamem de Mara, porque eu estou amargurada. Eu estou pobre, o Senhor me empobreceu. Estava amargurada, infeliz. Mas agora essa situação de desamparo, queridos, dá lugar à alegria. A felicidade toma o lugar da amargura. A dor dá lugar à satisfação. A solidão dá lugar ao abraço. Aquelas lembranças outroras tão tristes e amargas nos dias de Moabe dá lugar à plenitude. É Deus exaltando Noemi na casa do pão. É Deus restaurando Noemi na casa do pão. Mas em segundo lugar, e último lugar, verso de número 15 nos diz que na casa do pão há restauração. Nos diz aí o verso de número 15: ele será resgatador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ele te é melhor do que 7 filhos. Deus providenciou um resgatador famoso para Noemi. Se Boaz seria afamado em Belém, como diz o capítulo 4, verso 11, esse que nasceria seria afamado em todo Israel. E observe vocês que no verso 14 diz que ele é neto de Noemi, e já no verso 15 as mulheres afirmam que ele já é filho de Noemi. Ela seria avó-mãe. A palavra
resgatador, que é a palavra Goel no hebraico, aparece 6 vezes no livro de Ruth. O que significa? Significa aquele que liberta, que redime, que salva, que vinga, aquele que age como um parente próximo. E esse é o termo que Jó usou em Jó 19, versos 25, quando Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra. E Deus, no capítulo de número 3 aqui, Deus já havia levantado, aqui na história da redenção, Boaz como o Goel, como o resgatador aí de Ruth e Noemi. Ele cuidaria de Ruth e Noemi, porque ele era parente do falecido. Mas agora Deus providencia, levanta esta criança para ser um resgatador mais importante do que Boaz. E aí eu gostaria de, nesta oportunidade, falar sobre Jesus nesse sermão também. Jesus é um antitipo dessa criança e essa criança é um tipo de Cristo. Cristo não seria apenas afamado em Israel como esta criança, mas no mundo inteiro. Porque Cristo é o nosso Goel, Cristo é o nosso resgatador. A Bíblia nos diz aí em Gálatas 3, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A Bíblia diz que nós apacentamos, nós pastores, apacentamos a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu sangue. Em Atos 20, verso 28. E Deus providenciou um resgatador muito maior do que o neto de Noemi para as nossas almas. Ele é o nosso Goel, irmãos. Cristo é o nosso resgatador. Porque quando nós estamos com fome, Ele para nós é o pão da vida. Quando nós estamos com sede, Ele é a água da vida para nós. Quando nós estamos perdidos, Ele é o caminho para nós. Quando estamos sendo ameaçados pela mentira, Ele é a verdade para nós. Quando nós estamos aflitos, sem saber para onde irmos, Ele é a porta. Quando nós estamos nos sentindo mortos espiritualmente, Ele é a ressurreição e a vida. Então Ele é o nosso Goel. E aí Ele, como nosso resgatador, Ele nos abraçou com seu manto, com a sua capa de resgatador na cruz do Calvário, morrendo por nós, pelos nossos pecados, e nos libertou. Mas ainda, queridas, aqui é um tipo de restauração que eu chamo de avivamento. Porque a frase, Ele será o resgatador da tua vida, significa, Ele irá avivar o teu espírito. Ele irá avivar a tua alma. Deus levantou uma criança para ser a restauradora da vida de Noemi, para avivar seu espírito, para avivar a alegria da sua alma, para alegrar a sua vida. Noemi, como eu disse, que havia colocado o nome dela mesma de Mara, amargurada, por causa das suas calamidades, ela volta a ser chamada de Noemi, delícias, deleite, porque agora ela está avivada, ela está revigorada, ela está alegre, sua vida havia perdido o sentido, ela havia perdido a convivência em Belém, da sua família de Belém de Efrata. Esta mulher viu o marido se afundar no mar de incredulidades, quando ele abandonou a terra prometida e foi para Moabe. Essa mulher viu o seu esposo morrer numa terra pagã. Essa mulher viu os seus 2 filhos casando com moabitas. Essa mulher viu os seus 2 filhos morrendo. Mas agora, ela tinha outros problemas, ela tinha problemas financeiros, ela tinha o problema da imigração da terra para um povo maldito, ela enfrentou a doença, ela enfrentou a viuvez, ela enfrentou a pobreza, enfrentou a solidão, enfrentou a depressão, e agora, Deus está restaurando a alma de Noemi. Talvez você entrou aqui amargurada, talvez você que está me assistindo nesse instante, está com seu espírito amargurado, feridas não foram cicatrizadas na sua família. Há quantas mulheres que estão na igreja, quantas mães nesse instante que estão infelizes, infelizes no casamento, infelizes por conta de filhos incrédulos, infelizes nos seus relacionamentos com Deus, e ao invés do deleite, experimenta a amargura que consome sua alma,
Mas nessa tarde, queridos, Deus quer trazer alegria ao nosso coração. Deus quer avivar a nossa alma, irmãos. Trazer esta alegria. E não se preocupe, porque Deus há de levantar pessoas para ser bálsamo e refrigério para a sua vida. Deus levantou aquela criança para ser a alegria da vida de Noemi. E eu quero terminar falando que aquela criança resolveu 3 problemas da vida de Noemi. Primeira coisa, preservar a linhagem da sua família. E os 3 problemas aparecem no capítulo de número 1. A família de Malom, o ex-esposo de Ruth, o falecido, sumiria na história da redenção. Mas agora a sua família tinha um futuro. Ela seria preservada para sempre e contada na genealogia da tribo de Judá, a mesma tribo de Jesus. Deus é o preservador da família da aliança. A morte não trouxe o fim àquela família. Se você perdeu alguém da sua família, se você conhece alguém que perdeu alguém, talvez essa pessoa está pensando que é o fim. Mas a Bíblia nos diz que Jó perdeu 10 filhos e não foi o fim da sua família. Deus preserva a família. Ele está cuidando da sua família. E realidades de dor e desespero nos alcançam. Porém, nós precisamos de enfrentá-las, acreditando que Deus conservará a nossa família. Deus tem um futuro para a sua família. Creia nisto. Deus tem um futuro para a nossa família. Mesmo que a tragédia se abateu na sua casa, Deus tem futuro para a sua família. Aquela criança resolveria o problema do futuro da família de Noemi. Segunda coisa, o problema da fome. Diz o verso que nós lemos, que a criança seria o consolador da tua velhice. Significa no texto hebraico, ele irá sustentá-la na sua idade avançada. Deus não apenas levantou Boaz para cuidar de Noemi, Deus levantou um filho de Ruth para cuidar do futuro de Noemi, quando ela estivesse com a idade avançada. Idade avançada aqui é a tradução da expressão cabelos grisalhos. Está falando da velhice de Noemi. Você já pensou no seu futuro? O que vai acontecer com você? Milhões de brasileiros estão preocupados com a questão da aposentadoria. Há um desespero. Mas o Deus que cuidou de você quando você era criança, o Deus que cuidou de você quando você era adolescente, o Deus que cuidou de você na fase adulta, é o mesmo Deus que cuidará de você na terceira idade, na melhor idade. É isso que Deus está dizendo para Noemi. O seu futuro está garantido. Essa criança vai cuidar de você. Meus irmãos, o Brasil está em crise, mas Deus não está em crise. Deus vai cuidar de nós. George Miller, ele cuidava de um orfanato com 1.150 crianças na Inglaterra. E nunca faltou pão para nenhuma dessas crianças. Deus cuidará de nós. Último problema que essa criança resolveria na vida de Noemi, o problema da afetividade. Olha que frase. Tua nora, vírgula, que te ama. Olha que frase maravilhosa. Quando nós lemos a história de Ruth, nós percebemos que o amor de Ruth por Noemi era uma coisa linda. É difícil ouvirmos uma frase como esta. A tua nora. É mais fácil ouvirmos a tua nora que te critica. A tua nora que não gosta de você. A sua sogra que não gosta de você. A sua cunhada que te detesta. Mas o texto diz a tua nora que te ama. No capítulo 1, verso 16 e 17, nos diz assim, irmãos, Ruth dizendo para ela, não te instem para que te deixe e me abrigue a não ser seguir-te, não obrigue-me a não ser seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que amor extraordinário, irmãos. Olha o capítulo de número 2,
verso de número 11. Boaz diz a Ruth: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Se você ler o capítulo 3, você vai prestar atenção que Ruth trabalhava o dia todo para sustentar Noemi. Era Ruth que estava trabalhando para sustentar a sua sogra. E aí o texto nos diz que Ruth seria melhor do que 7 filhos para Noemi. 7 filhos era o número da perfeição. O casal que tinha 7 filhos era tido como um casal perfeito. Deus compensou todas as perdas aqui emocionais de Ruth, de Noemi, aliás. Meus irmãos, quantos de nós sentimos solidão? Falta de afeto, de pessoas para conversarmos, para nos abrirmos. Quantas vezes nós choramos porque sentimos falta de alguém? Deus não estava apenas cuidando da família de Noemi, da velhice de Noemi, mas Deus estava também resolvendo um problema afetivo. Talvez você se sinta muito só, mas a Bíblia diz: Deus faz que o solitário more em família. No Salmo 68, verso 6. E a Bíblia diz no Salmo 27, verso de número 10, se a minha mãe e o meu pai me desamparar, o Senhor me acolherá. E em Isaías 49, verso 15, diz: acaso pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti. É o fim do sofrimento de Noemi. E eu termino dizendo, o livro começa com fome, começa com uma dura peregrinação, começa com 3 velórios e termina com resgate, versos 1 a 9, com um casamento, versos 10 a 12, com um descendente, versos 13 a 22, e eu acredito que Noemi poderia cantar o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por ela. É por isso que ela está alegre. Deus pode restaurar a sua vida. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode restaurar o seu ministério. Quantas pessoas que desistiram de casar, desistiram de ter um emprego digno, desistiram de constituir uma família, desistiram da vida. Mas nesta tarde, em nome de Jesus, nosso Salvador, Deus está dizendo que há futuro para a sua vida. Deus está dizendo que há esperança para você. Deus vai restaurar tudo aquilo que foi perdido em sua vida. Ele pode fazer isso. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos nos pôr de pés e vamos orar nesta tarde. Senhor, o Senhor é o nosso resgatador. Pai, quantas pessoas que ouviram esta mensagem e que precisam, Senhor, ter seus espíritos revitalizados, sua alma avivada pelo Teu Espírito, Senhor. Restitui, Deus, a alegria que uma vez foi perdida. Quantas pessoas que estão amarguradas com a vida. Quantas pessoas que se sentem infelizes, Senhor, nos seus relacionamentos. Quantas mães agora que estão chorando por conta dos seus filhos, decepcionadas, tristes, amarguradas com a vida. Mas nessa tarde, Senhor, venha trazer restauração, venha trazer mudança, venha trazer vida, Senhor. Ó Deus, porque nós estamos na casa do pão, ó Senhor. Estamos na Tua presença. E o Senhor é um Deus que rege a história. O Senhor governa as nossas vidas. O Senhor governa as nações, os povos, as tribos, os reinos. Mas o Senhor também governa a vida de cada pessoa individualmente, Senhor. O Senhor está controlando a história. E o Senhor está cuidando de nós.
cuidando dos nossos filhos, Senhor, das esposas aqui, dos maridos, dos lares aqui representados. Deus, nós te louvamos e como aquelas mulheres entoaram aquele cântico maravilhoso dizendo: bendito seja o Senhor. Nós nesta tarde também nos quedamos diante da tua presença dizendo: bendito seja o Senhor. Glorificado é o teu nome, Senhor. Restaure, Deus, todas as áreas arruinadas da nossa vida, Senhor. Deus, salve filhos aqui perdidos, afastados da tua casa, casamentos destruídos, Senhor. Quantos lares enlutados, quanto sofrimento. Mas nesta tarde nós confiamos em Ti, Senhor. E sabemos que o Senhor é soberano, está governando tudo conforme a Tua vontade, os Teus decretos maravilhosos, Deus. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor eletivo do nosso Deus e Pai, e as consolações do Espírito Santo, que nos foi dado como selo e penhor da nossa salvação, repousem sobre nós, povo eleito de Deus, hoje e eternamente, e todos digam amém.